O Hélio Gaspari escreveu um bom texto a respeito disso também na Folha de São Paulo, que eu vou ler aqui com vocês para a gente relembrar esse incidente do Roberto Jefferson. Vamos lá. A cena de Jefferson não fecha. Ao fim, ele acertou o pé de Bolsonaro. Foram coisas, gente, é o bolsonarismo sendo bolsonarista. A radicalização de Bolsonaro foi tanta e tão desastrosa e tão mal planejada e tão esperando outros efeitos do que realmente aconteceu, porque a extrema-direita, gente, ela foi eleita em 2018 representando uma coisa que já existia dentro da imprensa. A imprensa não engoliu Lula. Lula era um sindicalista despolitizado que se converteu em um líder de esquerda moderado, e as esquerdas sempre foram combatidas pelas elites no Brasil. Aí ele se elege presidente da República por uma via economicamente moderada e faz o governo mais bem aprovado da história do Brasil com uma revolução da ascensão das classes mais pobres, o que passa a ameaçar as elites. Então essas elites, elas radicalizam, aprovam reformas econômicas que pioram a vida do brasileiro, mas melhoram a vida do andar de cima, e deixam um extremista ganhar asas. Esse extremista começa a fazer absurdos no governo na presidência da República, no momento que a gente tem a pior pandemia da nossa história. E agora, na tentativa de se reeleger, gastando milhões. Só para vocês terem uma ideia, o Alexandre de Frota já me contou que o orçamento secreto aprovado para o Arthur Lira foi pelo menos de 350 milhões de reais. Então você está falando de cifras bilionárias que o Bolsonaro desprendeu entre Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família do governo dele, e orçamento secreto diretamente nas verbas de emendas para parlamentares nos estados, que ele fez o bolsolão, a corrupção dele, enquanto seus correligionários, como o Roberto Jefferson, que é o bolsonarista extremista, faziam atentados armados. O Roberto Jefferson disparou 60 vezes contra policiais federais, o que colocou em xeque totalmente a imagem que o bolsonarismo tinha enquanto política salvacionista. Vamos lá, a cena do Jefferson não fecha, ao fim ele acertou o pé de Bolsonaro. Coluna do Hélio Gaspari, do dia 25 de outubro. Algum dia Roberto Jefferson contará o que ele tinha na cabeça no domingo, dia 23 de outubro. Por enquanto, de certo só uma coisa. Uma semana antes da eleição, ele acertou o pé de Jair Bolsonaro. Em décadas de atividades nos tribunais, no Congresso e até mesmo na televisão, ele provou-se uma pessoa experiente. Nos vídeos das 8 horas de tumulto, mostrou-se no completo controle dos nervos, deu dezenas de tiros de fuzil e lançou 2 explosivos, na verdade foram 3 granadas, na direção de agentes federais que foram capturá-los. Jefferson controlou seu roteiro. Como advogado, ao insultar a ministra Carmen Lúcia, ele sabia que a sua prisão domiciliar seria revogada. Mártir ele nunca quis ser. Era um complô. Portanto, né, vamos continuar aqui a leitura da coluna do Hélio Gaspari. O ex-deputado Roberto Jefferson do PTB, imagem da TV Globo, obteve o descontrole de seus aliados. Bolsonaro demorou para dissociar-se dele. Quando fez, cometeu a imprudência de dizer que nunca apareceu em fotografias ao seu lado. Esse erro, gente, foi explorado pelo Twitter. Feito louco. Tem muitas fotos do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson estava conversando com algumas pessoas. Ele é do PTB. O PTB, hoje em dia, é o bolsonarismo translocado. Tem integrantes do PTB que fazem parte do gabinete do ódio do Bolsonaro no Twitter e pessoas altamente radicalizadas nesse partido político que serve de suporte hoje para o PL do Bolsonaro. Mas o PL do Bolsonaro ainda tem mais gente do centrão. Ele é, portanto, muito mais domesticado. Ele não é um partido aí de malucos. Bastaram alguns minutos para que aparecessem duas fotos pelo menos. Esse tipo de reação ilustra a capacidade do capitão de atravessar o espelho da realidade, quer dizendo que nunca foi fotografado com Jefferson, quer praticando a sua medicina particular. Na sua ponta da coreografia, Jefferson trouxe para a cena de sua rendição o notável padre Kelmon,
celebrizado no debate presidencial na função de preposto do bolsonarismo. Jefferson é um aliado tóxico. Quando ele se aliou ao bolsonarismo, já havia feito história em 2005, cavalgando a denúncia do mensalão petista com a autoridade de parlamentar que dá apoio, que dá base de apoio ao governo. Teve o seu grande momento dramático quando interpelou José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil, dizendo-lhe que Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Isso aí foi um teatro lamentável do Roberto Jefferson em cima do mensalão, que foi uma invenção dele para justamente tentar implicar o PT e sair como o herói de um escândalo que ele mesmo foi condenado também como corrupto. Vamos continuar aqui a leitura do texto, que é muito importante. Os instintos primitivos de Jefferson deram-lhe publicidade que pretendia. Seus instintos refinados buscaram algo que só ele poderia dizer quais são. Sabia que voltaria ao regime fechado, dizia ser a semente de alguma coisa, mas não se sabe o que é. Se dessa semente brotou alguma coisa, a planta mostrou incapacidade do governo de agir numa crise. Foi assim no atacado da pandemia e assim foi nesse episódio varejista. Num só lance, viu-se o produto da política armamentista do Bolsonaro. O Hélio nisso foi muito preciso. A política dos CACs, a política das armas de Bolsonaro, ela resultou no Roberto Jefferson completamente tresloucado e dando 60 tiros em policiais federais. Vamos continuar aqui a leitura, que é bastante importante essa coluna. E não esqueçam, deem likes e mandem superchats, gente. R$ 5 ajudam a pagar o lanche aqui para a gente manter as nossas lives das notícias da manhã, gente. A Notícias da Manhã é uma live que você pode pegar esse vídeo aqui e mandar nos seus grupos de WhatsApp e falar: olha, você não está sabendo das notícias, não está sabendo das principais opiniões? Acompanha essa live do Pedro, que ele realmente aqui faz os resumos de tudo que você precisa para ficar mais tranquilo e bem informado nesse período de mudança de governo. Aí vou continuar a leitura da coluna do Hélio. A resistência do ex-deputado tinha um componente teatral. O que acontecerá quando seu papel for repetido por um doido de verdade? Jefferson disse falsamente que não matou os policiais porque não quis. Não quis porque não pretendia morrer. O conjunto de toda a obra de Bolsonaro e Jefferson mostra um país abalado por teatralidades enquanto convive com milhões de desempregados e gente passando fome. Há 4 anos, quando foi eleito, Bolsonaro anunciou que acabaria com o ativismo. Produziu episódios de ativismo inédito, como o de Jefferson e o espetaculoso Daniel Silveira, que perdeu a eleição para o Senado, mas teve 1,5 milhão de votos no Rio de Janeiro. É um ativismo chinfrim, violento na retórica e imprestável nas propostas. O Brasil tem uma indústria decadente, um agronegócio pujante ameaçado por embargos internacionais. As universidades vivem ameaçadas de cortes. O SUS sofre um cerco da rapinagem. Morreram mais de 600 mil pessoas na pandemia e as circunstâncias colocam no centro dos debates o surto de Roberto Jefferson. Isso aqui foi o grande tiro no pé da campanha do Jair Bolsonaro. E é muito importante que a gente da Folha Democrata ressalte aqui esse episódio para a gente não esquecer como é que Bolsonaro perdeu as eleições. A cena de Jefferson não fechou e faz sentido só na cabeça muito louca dele, para a gente ficar aqui bem informado a respeito do que foi essa eleição.